Como Vossa Excelência encara a atividade correicional? Quais seus fins e meios? Bem, é uma pergunta não é difícil de responder, João, porque eu sempre encarei a visita do Corregedor-Geral aos tribunais como um instrumento de aproximação entre o TST e os tribunais regionais. Tribunais regionais representados pelos seus juízes, advogados, sindicatos, jurisdicionados, advogados em geral, e sempre foi uma aproximação muito benéfica para nós e para os tribunais regionais. De forma que acho que ainda continua assim, sempre tem sido assim. A presença do Corregedor-Geral é sempre motivo de festa nos tribunais regionais. E eu encarava dessa forma. Quando eu anunciava ao Tribunal Regional que iria fazer a visita correcional, era com essa intenção de participar de uma festa de congraçamento, de confraternização. E sempre foi assim, e está sendo assim no decorrer desses anos todos, desde que eu deixei a Corregedoria Geral. Qual a metodologia adotada por Vossa Excelência para realizar a correição geral nos tribunais trabalhistas e resolver as correições parciais que lhe foram apresentadas? Claro que o corregedor, a missão dele é identificar equívocos, erros que estejam acontecendo na tramitação dos processos perante os tribunais regionais do trabalho. Agora, eu tinha realmente um método próprio que implementei durante os meus 2 anos de corregedor. Por exemplo, eu imaginava que a visita do corregedor deveria também significar uma fonte de informação e troca de informação com outros tribunais regionais, outras corregedorias regionais do trabalho. Dessa forma, eu escolhi o secretário-geral da Corregedoria Regional do TRT de Minas, Dr. Carlos Alberto, que não é o ministro-presidente do tribunal, era o funcionário do TRT da Terceira Região, para me acompanhar, por gentileza do TRT da Terceira Região, as visitas correicionais que eu fazia nos outros tribunais regionais do trabalho. Por quê? Porque eu tinha identificado uma boa organização na Corregedoria Regional de Minas Gerais e achava que aquele modelo era um modelo interessante de ser transmitido aos demais tribunais regionais, às outras corregedorias regionais, através da presença física de um representante dessa corregedoria regional que eu considerava de excelente qualidade. Mas não ficava nisso. Eu lembro que uma das primeiras visitas correcionais que fiz foi ao TRT de Minas, Terceira Região. E, na oportunidade, me levaram para conhecer o mecanismo de funcionamento da Corregedoria Regional em relação aos juízes de primeiro grau, que não era propriamente a minha função, mas me despertou a curiosidade de conhecer, de saber como eles trabalhavam, porque era muito comum, o Brasil é muito grande, e era já muito grande naquela época. Não tínhamos as comunicações que temos hoje, que facilitam muito esses contatos mais próximos. E fiquei curioso e fui verificar e achei muito interessante a Corregedoria Regional da Terceira Região, que estava sob o comando do Dr. Carlos Alberto, que era um funcionário que não é o ministro-presidente hoje do Tribunal Superior do Trabalho, mas era um funcionário graduado do TRT de Minas, certamente um funcionário benemérito da instituição. Naquela ocasião, eu me inteirei do funcionamento, de como eles cuidavam do andamento dos processos de primeiro grau, porque o TRT recebe os processos do primeiro grau com as exceções normais dos processos de competência originária. A partir daí, eu tive a ideia de convidar sempre um representante da Corregedoria Regional da Terceira Região para me acompanhar
nas visitas em outros tribunais regionais. E aproveitei também para convidar representantes de corregedorias regionais de outros estados da federação, normalmente iam 3 comigo, para que todos eles trocassem ideias, enquanto eu realizava com a equipe do TST, eu realizava a correição normal nos processos em andamento do TRT. Esse intercâmbio, eu considero, foi muito salutar, porque situações interessantes que os corregedores, os funcionários, secretários das corregedorias regionais percebiam em algum estado, eles levavam como modelo para que eles próprios pudessem, né, adotar nas suas regiões. E com isso se proliferou a troca de informações através das visitas correcionais que eu fazia. Porque, com exceção do Dr. Carlos Alberto, do TRT da Terceira Região, que eu considerava o melhor de todos, na ocasião eu fazia a variação. E cada visita correcional eu fazia um convite para uma representação de outro estado. Então, para dar um exemplo, se fosse fazer uma visita correcional no TRT de Salvador, na Bahia, ia comigo o Dr. Carlos Alberto e eu convidava, por exemplo, o funcionário da corregedoria da 4ª Região ou um outro do Amazonas, do Pará, para que fossem comigo a Salvador com a finalidade de fazer esse contato com o funcionamento do mecanismo do 1º grau. Isso foi o método que eu usei durante meus 2 anos e não tenho lembrança de ter prosseguido. Durante o mandato de Vossa Excelência como Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, quais os principais desafios e problemas que teve de enfrentar? Olha, como corregedor-geral, a função era de fazer os contatos com o tribunal, corrigir equívocos. Eu me considero um corregedor feliz. Eu tive um excelente relacionamento com todos os tribunais regionais. As dificuldades, em alguns casos, eram mais ou menos assim, eram acordos do tribunal em que o juiz prolator do acórdão e redator do acórdão não gostava de fazer ementa. Isso era uma situação curiosa. Outros tribunais, os juízes simplificavam muito a questão pertinente ao convencimento da corte sobre a matéria de fato que se esgota no tribunal regional. Essa era uma situação muito difícil para o jurisdicionário, para os advogados, porque muitos tribunais, às vezes, pelo volume de trabalho que tinham no dia a dia do funcionamento, simplificava ao máximo esses aspectos. E isso dificultava muito a atuação dos advogados. A ausência de ementa hoje seria inadmissível, porque com a informática, se não temos processo, não tivéssemos processo com ementa, seria dificílima a classificação e o arquivamento dessas decisões. Na época, isso criou alguns problemas, mas com o tempo e com persistência, com conversa, se chegou sempre a um bom entendimento. Alguns tribunais logo perceberam a finalidade, porque dessa produção jurisdicional, da publicidade dos acordos, com a clareza dos fundamentos da decisão e com a ementa, que é algo importante para o estudo do direito do trabalho, para o estudo das universidades e para a atuação dos advogados perante o Tribunal Superior do Trabalho e o próprio Supremo Tribunal Federal. Essas eram algumas dificuldades dessa área propriamente dita de funcionamento dos tribunais. Lembro bem, nós tivemos no TST 2 problemas a enfrentar, principalmente nos 2 anos da Assembleia Nacional Constituinte. A Assembleia Nacional Constituinte, por exemplo, chegou a aprovar das edições da nova carta, que seria
submetida ainda em uma última votação, chegou a registrar que a competência recursal para o Tribunal Superior do Trabalho nos dissídios individuais, isto é, nas reclamatórias trabalhistas simples de um trabalhador contra o empregador ou de grupo de trabalhadores, só caberia através de violação à literalidade do texto da lei. Olha, isso desvirtuava a função do Tribunal Superior do Trabalho e era uma incongruência grave que se estava colocando na Carta Magna. Um Tribunal Superior da República, num regime federativo, como é o nosso, ele funciona para uniformizar a jurisprudência divergente entre os tribunais na aplicação do direito federal e não na violação do direito federal. O que passaríamos a ter eram vários tribunais regionais interpretando o direito do trabalho na interpretação, sem possibilidade de uniformização pelo Tribunal Superior do Trabalho ou pelo Tribunal Superior da República ou mesmo pelo Supremo Tribunal Federal. Se isso fosse transferido para o Supremo Tribunal Federal, então o absurdo seria maior. Nesse ponto, conseguimos salvar a competência, que é a principal do Tribunal Superior do Trabalho e de qualquer Tribunal Superior da República, que é a uniformização da interpretação divergente entre os tribunais na aplicação do direito do trabalho ou do direito processual do trabalho. Íamos ter um dispositivo expresso na Carta Magna dizendo que os recursos para o Tribunal Superior do Trabalho em dissídios individuais somente caberia na hipótese de violação à literalidade do texto da lei. O que ocorre muito raramente, porque é muito raro um tribunal violar a literalidade de um texto da lei que ele esteja aplicando. Então seria praticamente acabar com o Tribunal Superior do Trabalho. Diante disso, na verdade, eu como corregedor regional, participei de contatos ainda com a Assembleia Nacional de Constituinte para dar aos constituintes duas opções. Ou extingue-se o Tribunal Superior do Trabalho, porque não tem sentido um Tribunal Superior sem competência para uniformizar jurisprudência divergente nos dissídios individuais e na aplicação do direito do trabalho, não em execução de sentença, que já há algum tempo essa competência é restritiva, mas isso não teria sentido existir um tribunal superior, como o TST, para não funcionar. Era preferível extinguir e passar essa competência ou para o STJ, que estava sendo cogitado de criação na Assembleia Nacional de Constituinte, ou até para o Supremo Tribunal Federal. Ou fora isso, seria o caso de se restabelecer a competência principal de um tribunal superior, que é a uniformização da jurisprudência. Isso se obteve já em último, mas olha, nos estertores da Assembleia Nacional Constituinte, através de uma emenda do senador Arthur da Távola, né, que apresentou uma emenda suprimindo esse texto, porque não dava mais, pelo regimento interno da Assembleia Nacional Constituinte, não era mais possível se apresentar emenda modificativa. Ou era aquela emenda, ou era aprovada, aquele texto seria aprovado ou seria suprimido. O texto, então, foi suprimido e, com isso, transferiu-se para a legislação ordinária a fixação da competência do Tribunal Superior do Trabalho, quando a intenção dos constituintes era de deixar no texto expresso da Carta Magna a competência do Tribunal Superior do Trabalho, como é a competência do STJ e de outros tribunais superiores e do Supremo Tribunal Federal. Essa foi a razão pela qual da Carta Magna não apareceu o registro da competência do TST, o que só veio a ocorrer agora, se não me falha, quase 25 anos depois. Amanhã, que é o dia 5 de outubro, hoje estamos no dia 4, amanhã completaremos 25 anos da promulgação da Carta de 1988. E só recentemente, se não me engano, no início deste ano, é que foi feita uma emenda constitucional para definir no texto da Carta
algumas competências do Tribunal Superior do Trabalho, que tiveram que ser suprimidas porque modificou-se o texto que definia a competência, vamos dizer, funcional do TST. Essa foi uma complicação séria que eu, como corregedor e representante do TST à época, juntamente com o presidente da época, o ministro Marcelo Pimentel, que tivemos para enfrentar este problema. Um outro problema que tivemos foi quando o Poder Executivo, no início de 1988, ou no fim de 1987, mandou uma mensagem ao Congresso Nacional, projeto de lei normal, ordinária, transformando uma das turmas do Tribunal Superior do Trabalho em turma exclusivamente normativa, só para julgar dissídios coletivos. Naquela época, o TST tinha 3 turmas, e uma delas ficaria bloqueada só para julgar dissídios coletivos, dissídios de greve, isso que era o dia a dia do Tribunal Superior do Trabalho, e as outras 2 turmas para resolver os problemas dos dissídios individuais. Esse foi um problema que nos foi trazido pelo deputado, cujo nome agora não recordo, era um deputado do PMDB de Pernambuco, que tinha sido designado pelo líder do PMDB à época, que era o deputado Ibsen Pinheiro, para relatar esse projeto do Poder Executivo. E eles todos achavam que esse projeto, da forma como estava, era um projeto deficiente nas suas finalidades, que iria até complicar a vida do tribunal. Nessa ocasião, o deputado me procurou, me dizendo que ele tinha 48 horas para apresentar um substitutivo e me pediu a colaboração. E em 24 horas eu apresentei a ele os aspectos básicos naquilo que se transformou em lei, a Lei 7701 de 1988, dando uma mexida, uma reorganização no TST e colocando algumas questões processuais, dentre as quais eu destacaria, João, as seguintes. Os sindicatos de trabalhadores e de empregadores reclamavam muito de que eles ficavam submetidos a uma interpretação dos tribunais regionais naquilo que dizia respeito à aplicação de regulamento interno de empresas ou de regulamento de planos de carreira, de quadros de carreira. E porque não cabia recurso para além das fronteiras do Tribunal Regional do Trabalho. Nessa ocasião, eles acharam os advogados, que era, por exemplo, advogados do Banco do Brasil e dos sindicatos dos bancários, da Petrobras e de outras empresas de caráter nacional, eles acharam que teria que existir uma forma de eles poderem uniformizar, ter um órgão uniformizador dessas divergências, porque em alguns tribunais grandes, divididos em turmas, a interpretação do regulamento interno de pessoal, por exemplo, do Banco do Brasil, numa determinada região, vamos usar o exemplo de São Paulo, que sempre foi o maior Tribunal Regional do Trabalho do Brasil, havia uma interpretação divergente entre as turmas do tribunal. Então dependia muito da sorte. Quem caísse numa turma que já tinha um entendimento e uma convicção a respeito de um dispositivo do regimento interno em relação à outra. Numa turma ganhava um empregado e na outra turma ganhava o Banco do Brasil ou a Petrobras. Isso realmente era muito ruim para as relações de trabalho no âmbito dessas empresas nacionais. Nessa ocasião, eu coloquei como sugestão ao deputado, que se transformou em um dispositivo da Lei 7701 de 88, a possibilidade de recurso de revista para o TST uniformizar essa divergência na interpretação de normas de regimento interno, de regulamento de pessoal das empresas de caráter nacional.
como o Banco do Brasil, Petrobras, Banco do Nordeste, Caixa Econômica e grandes bancos, de modo geral, que estão, bancos privados, que têm hoje quadro de carreira organizado em âmbito nacional. Isso houve crítica de parte de juristas, e críticas realmente procedentes, mas que, na verdade, não adiantava mantermos o sistema antigo, porque o sistema antigo não resolvia o problema que surgia no âmbito dos estados e da competência dos tribunais regionais. A Lei 7701, pelo menos, deu uma formatação melhor às possibilidades de recurso na Justiça do Trabalho, permitiu ao TST se dividir em seções especializadas, e ela foi promulgada foi publicada depois da Constituição, da promulgação da Carta Magna, se não me engano, em dezembro de 1988, já com a estrutura da nova Carta, que permitiria aos tribunais se reorganizarem através de distribuição de competências, de criação de órgãos internos. Isso me pareceu um avanço para nós, sabe, João? O que, no entender de Vossa Excelência, poderia ser feito para melhorar as relações trabalhistas no Brasil e o desempenho da Justiça do Trabalho? Bom, então, terminando a minha entrevista, e agradecendo mais uma vez ao ministro Ives Gandra Martins, filho, e também ao ministro Carlos Alberto Reis de Paula, que é o nosso presidente, por quem todos nós temos admiração e respeito, também com todos os ministros do TST, que eu ainda considero importantíssima a presença e a visita do corregedor nos tribunais regionais. Hoje nós temos 24 tribunais. Eu sei que é difícil visitar todos os tribunais, mas é muito importante a presença do corregedor. É uma visita festiva, é uma visita esperada pelos advogados, pelos sindicatos, pelos juízes de primeiro grau, principalmente, e eu considero isso fundamental. Acho que não se deve fazer correição por amostragem aqui, buscando processo para Brasília, e já houve experiências nesse sentido, porque isso cada vez afasta mais os tribunais do TST. A aproximação com os tribunais regionais é feita pelo corregedor-geral e pelo presidente. Claro que os ministros, os demais ministros, fazem a aproximação natural com os tribunais dos quais eles são originários. Mas a visita, a integração real do TST com os tribunais regionais é feita pelo presidente da Corte e pelo corregedor-geral. Essa é uma realidade que eu ainda não me convenci que possa existir um outro método mais seguro de aproximação. A informática, João, a adoção da internet, esses aspectos todos de modernização dos contatos, os sites, isso realmente foi uma coisa fantástica. Melhorou muito a Justiça do Trabalho, o processo eletrônico. Isso, vamos dizer, um processo que vem de implantação, que vem de anos, mas que agora estamos no auge do modernismo dessa área. São progressos e modificações inexoráveis. Não se voltará jamais daqui para diante ao processo escrito. Não podemos ter pressa e temos que ter cuidado, porque o nosso jurisdicionado, o trabalhador, ele, de um modo geral, ele continua com o direito de fazer a sua reclamação pessoalmente, de próprio punho, comparecendo a uma vara de trabalho para apresentar a sua reivindicação. Então não podemos assustá-lo com essas máquinas modernas, mas, de qualquer maneira, eu repito, essa é uma realidade inexorável e não voltaremos atrás, jamais. Para trás, nunca mais. Daqui para frente, para modernizarmos, sim, sim. Agora, o TST tem feito muito para aproximar e melhorar as relações de trabalho.
A justiça do trabalho, eu digo, repito, é a justiça que está mais próxima do povo brasileiro e aquela que jurisdiciona o que temos de melhor neste país, que são os trabalhadores e os empregadores. Os dois setores fundamentais do progresso deste país são jurisdicionados bem amados pela Justiça do Trabalho. De forma que essa atuação do Tribunal Superior do Trabalho como tribunal de cúpula é muito importante na aproximação, no entendimento entre esses vamos dizer, eu não diria litigantes, mas entre esses amigos, esses adversários que têm reivindicações que são diferentes, claro, conflitantes, mas que, no fundo, são parceiros do progresso. Eles atuam em parceria pelo progresso do Brasil. O TST tem feito seminários, tem se aproximado muito. Acho que poderíamos fazer uma aproximação melhor com a Academia Nacional de Direito do Trabalho, de debatermos com a academia para estudo científico pela academia de alguns projetos de lei que estejam em andamento do Congresso Nacional. O contato com o Congresso Nacional é muito importante para verificarmos como que projetos de lei são apresentados, porque toda hora tem projeto de lei que é apresentado para atender pedidos daqui, dali. É natural essa reação, essa atuação dos parlamentares, porque essa é a vida deles, é de refletirem no Congresso Nacional os desejos, as ambições, as necessidades dos seus representados. Mas isso também se reflete no interesse geral da nação. De forma que o entrosamento entre o TST e a Academia Nacional de Direito do Trabalho e o Congresso Nacional para aproximar essas entidades num debate científico a respeito daquilo que pode ser melhorado nas relações de trabalho é muito importante. Mas, acima de tudo, precisamos cuidar um pouco mais desse problema dos precatórios, da condenação do poder público. Tem havido uma demora exagerada, as coisas são muito difíceis para quem tem ganho de causa contra o poder público. Enfim, acho que são essas ideias que temos que desenvolver e que o Tribunal Superior do Trabalho tem feito, e os tribunais regionais também, né, de atuar no sentido de melhorar as relações de trabalho. Mas hoje cada área da Justiça do Trabalho pode atuar independente do TST, na proposta de um projeto de lei que seja apresentado por um parlamentar da área. Isso, às vezes, é feito sem o conhecimento geral. Eu passei como corregedor, havia propostas de modificação do processo de execução, projetos de lei que eram apresentados e que tínhamos conhecimento por notícias da Câmara e víamos que, muitas vezes, aquele projeto refletia o interesse, por exemplo, de uma região mais rica, em detrimento daquela que estava na área mais pobre do Brasil, no Nordeste, no interior. As dificuldades, as peculiaridades de uma região rica, obviamente, não são as mesmas de uma pobre, de uma região pobre. O Brasil é grande demais, é difícil. Muitas vezes as pessoas pensam que resolvendo o problema, não vou resolver o problema da execução aqui no meu estado, que ele resolve ali e complica em outros lugares. Porque é difícil, esse país é grande demais, é difícil administrá-lo e fazer leis neste país, então é mais difícil do que tudo, porque precisa atender as peculiaridades, as exigências de todo. Entrosamento entre o TST, os tribunais regionais do trabalho, a Academia Nacional de Direito do Trabalho, até entidades sindicais de trabalhadores e de empregadores, de cúpula, para estudarmos cientificamente os projetos que são apresentados, as peculiaridades da execução do Nordeste não são as mesmas da região Sul.
é difícil mexer num ponto sem prejudicar outros. Então, de forma que não é um conselho, é uma opinião que eu dou para que essa nossa instituição, que eu repito, é a que está mais próxima do povo brasileiro, possa melhorar até mais ainda a sua prestação jurisdicional e a sua contribuição para com o Brasil.